Boa noite, pessoal. Vamos então iniciando aí. Aos pouquinhos, quem for entrando vai acompanhando aí no meio da conversa, tá? Eu vou abrir aqui logo no começo para algumas perguntas, tá? Eu liberei aí o primeiro módulo do curso gratuito Aprender Inglês é Fácil. E aí os alunos que já acessaram, já assistiram, pode ser que eles tenham alguma dúvida, né? E aí, se quiser tirar dúvida também, agora já é o momento que eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês podem perguntar também. E aí, logo em seguida, eu vou chamar o nosso convidado, que é o professor Tiago, para a gente conversar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem, né? Tanto eu como ele, a gente ensina há algum tempo, e a gente já percebe aí muitas coisas, né? Muitas dificuldades que as pessoas têm na hora de aprender inglês, tá? Tá todo mundo aí me ouvindo bem? Tudo certo? Sim? Pode mandar aqui no chat. Tá todo mundo me ouvindo bem? Olá. Tá me ouvindo? Deu certo, né? Ótimo. Então vamos começar, tá? Pessoal, então quem tiver dúvidas aí, se alguém assistiu a aula, tiver alguma dúvida com relação à língua inglesa mesmo, alguma coisa que aprendeu ali no curso, se ficou alguma dúvida, se quer tirar essa dúvida agora, a gente já conversa um pouquinho sobre isso também, eu já tiro essas dúvidas, e aí a gente segue para chamar o nosso convidado, que é o professor Tiago, a gente vai bater um papo aí, e vamos trocar algumas figurinhas também, tá? Quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat, eu espero um pouquinho aqui, o pessoal se organizar, e aí eu vou conversando com vocês, tirando dúvidas, tá bom? E no final a gente também vai abrir para perguntas, tá? Depois do nosso bate-papo aqui, enquanto a gente estiver conversando, pode ir mandando aqui, tá no chat. Aqui o Lucas está perguntando aqui, qual a diferença entre o there is e o there are? Olha, o Lucas então já assistiu a aula, né? Esse primeiro módulo que eu liberei, tá, gente? Ele tem 23 aulas, tá? O there is e o there are é uma das últimas aulas. Então, ó, Tiago, basicamente, ó, aqui o Flávio também está perguntando, tá? Eu vou responder primeiro aqui o Lucas que apareceu, tá? Então, gente, o Lucas está perguntando a diferença entre o there is e o there are. Bom, basicamente, o there is e o there are, eles são o nosso verbo haver, ou seja, você usa para dizer que existe algo em algum lugar, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês perceberem que também, vou usar até o chat como uma ferramenta aqui, ó. O there is significa há de haver, e o there are também significa há de haver, tá? Mas qual que é a diferença? A diferença é que eu uso um no singular e o outro no plural, tá? Um no singular e o outro no plural. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui como que funciona esse conceito do there is e do there are. Aqui no Brasil a gente fala assim, né? Tem, né? Tem um menino na rua, por exemplo. Só que quando a gente se pergunta, né? Se a gente for perguntar para o verbo, ué, mas quem tem o menino? O menino tem a rua ou a rua tem o menino? A gente fala, ninguém, né? Ninguém tem ninguém. O menino está na rua, ele existe naquele espaço. Então, há um menino na rua. Seria a forma mais. Alô, Thiago, tudo bom? Seria a forma mais. Daqui a pouco eu vou. A forma mais próxima da gente ter, digamos assim, a forma mais, o jeito mais informal da gente dizer, né? Tem, mas o jeito mais formal seria do verbo haver. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, uma tela aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos ver aqui, se vocês conseguem perceber aqui minha tela. Vamos ver, ocultar aqui, eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver aí a minha tela de Word? Tá todo mundo vendo minha tela do Word aqui? Não? Ou não? Vamos ver. Conseguem ver minha tela do Word? Vocês estão respondendo? Não? Vou mandar por aqui pelo chat mesmo. Então, ó, vou dar um exemplo aqui no chat mesmo, tá?
Vou, por exemplo, escrever aqui, ó. There is a boy at the street. Existem. Até uma comentou aqui, podemos entender que sejam existem também? No sentido de existir, de haver, isso mesmo. There is a boy at the street. Ó, mandei no chat para vocês, tá? Há um menino na rua, né? There is a boy at the street. Acho que fica mais fácil colocar aqui pelo chat mesmo, tá? Só que se eu fosse usar no plural, em inglês eles têm uma outra forma. Aqui na língua portuguesa, a gente tudo é há, né? Há um menino na rua, há meninos na rua. A gente não muda. O verbo haver continua sendo sempre o mesmo. Ou tem um menino na rua, tem meninos na rua, né? Para a gente, a gente não faz essa diferenciação entre o verbo. Em inglês, por exemplo, como que ficaria no plural? Olha lá. There are boys at the street. Olha lá. Mandei no chat também, tá? There are boys at the street. Há meninos na rua, então eu já usei no plural. Então, percebe que nos dois casos é o verbo haver, tá? Então, assim, é bem simples, é só lembrar que um é singular e o outro é plural. Uma técnica que eu gosto de usar para facilitar e de memorização é a seguinte: there is. Os dois têm there. O que muda? Um tem is e o outro tem are. O que tem menos letras, o is, é para o singular. O que tem mais letras, que é o are, eu uso para o plural, tá? There is e there are. E tem uma outra pessoa também que perguntou, que foi o Flávio, perguntou aqui a diferença, a maior dúvida dos alunos quanto ao verbo to be. Então, a maior dificuldade dos alunos é de entender essa lógica, né, como que eu uso? Porque assim, os alunos não entendem que o verbo to be são três, mas são três que, na verdade, acaba sendo um. Como assim? Por exemplo, nós temos aqui, ó, o is, o are e o am, né? Esses três que eu coloquei aí são o verbo to be, por exemplo. Né? Tem gente que fala, não, mas o to be não é I am? Não, I am não. O I é o pronome, né? O to be é o am, o is e o are. Os dois não, os três, na verdade, né? Os três, no presente, os três significam a mesma coisa. Eles significam ser e estar. Coloquei no chat, ó. Ser e estar. Mas qual que é a diferença? A diferença são os pronomes com que eu uso, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o único que é sozinho, né? Que eu falo que é o coitado que é abandonado aqui, é o I. O I é o único que eu uso com am. I am, tá? E os outros? Como que eu faço para decorar os outros? Decora em agrupamento. Quando você decora o grupo, fica mais fácil. Como assim? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui os três juntos, ó. Vou colocar grande aqui para vocês perceberem a diferença. Olha lá, ó. O he, o she e o it, eu uso is. Então, se lá em cima eu usei I am, eu sou e eu estou. Ah, mas significa as duas coisas? O am significa eu sou e eu estou? Sim, significa as duas coisas. Como que eu sei se significa eu sou ou se eu estou? Essa é a dúvida dos alunos, por isso que eles têm dificuldade. Vai depender do contexto. O que vem depois? Por exemplo, se eu falar assim, I am tall, eu sou alto. E se eu falar assim, I am a teacher, eu sou professor. Então, o contexto mudou. A próxima palavra, ela me dá essa indicação, tá? Com he, she, it, eu uso o is. Então, he is tall, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. He is tall. He is... Opa, foi tudo junto. Deixa eu separar aqui. Deixei em capital letter, letra maiúscula. Olha lá. He is tall. Ele é alto. He is a teacher. Ele é professor. Então, percebe que agora já mudou. Agora eu estou falando de outra coisa. Não estou falando que ele é nada. Ele é alto, agora ele é professor, tá? Ele é professor. Então, mudou aqui também. Ah, mas... E quando não usa essa é a dúvida dos alunos também. Nossa, mas às vezes não aparece assim. Às vezes aparece o nome da pessoa. Então, se aparece o nome, é só você converter na sua cabeça. Como assim converter? Por exemplo, se eu, por exemplo, estou falando do Marcos, eu quero falar que o Marcos é alto. Marcos é a mesma coisa que ele, né? Porque se eu fosse substituir o Marcos por um pronome, seria pelo pronome he. Então, aqui ficaria Marcos is tall. E aí, para finalizar aqui, nós temos outro agrupamento. Então, eu falei do I, que eu uso junto com am. Tenho o he, she, it, que eu uso com is, né? He, ele, she, ela e o it
Pode significar ele ou ela também, para coisas, objetos, animais. E temos um outro agrupamento, que é o último, que é o we, o you e o they. Aí com esses três eu uso o are. Mandei aí, ó. We are, nós somos, nós estamos. You are, você é, você está. Ou vocês são e vocês estão, porque o you significa tanto você quanto vocês. É singular e plural. E o they are. Eles são, eles estão, elas são ou elas estão. Tá? Então, decora por grupos. I am, he, she, it, eu uso is. We, you, they, eu uso are. Fica mais fácil assim, tá? E lembrar que nem sempre vai aparecer o pronome, às vezes vai aparecer o nome, tá? Fica mais fácil de lembrar, se você lembrar dessa dica, tá ok? Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida do material lá do módulo 1? Se não tiver, a gente vai seguir aqui e eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o professor Tiago. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Podemos seguir? O tema de hoje, então, para vocês já se adiantarem, caso vocês tenham alguma pergunta relacionada ao tema, é dificuldade de aprendizagem da língua inglesa. Por que tantas pessoas têm dificuldade? Eu vou trocar algumas figurinhas aqui com o professor Tiago, porque ele tem bastante conhecimento aí, tem a experiência dele com os alunos dele, e eu tenho com os meus alunos também, tá? O Flávio está dizendo aqui, alguma dica para guardar os verbos irregulares? Olha, os verbos irregulares, eles são meio osso duro de roer, né? Porque, como o próprio nome diz, são verbos irregulares. Quando que a gente usa os verbos irregulares? Principalmente no passado simples, tem uma tabela para isso, que eles mudam muito. Por exemplo, olha só, eat, ate, eaten. Coloquei aqui no chat. Olha lá, eat, o verbo comer. No passado, ate. No particípio lá, eaten. Então, assim, mas como que eu vou decorar se é tão diferente? O jeito é ir treinando mesmo com flashcards, tá? Tem alguns programas, por exemplo, gratuitos e até alguns aplicativos que você pode baixar que te ajudam nisso. O Anki, por exemplo, é um bem bacana que você pode criar flashcards. Esses flashcards são bem práticos, porque conforme você vai decorando alguns verbos, com o tempo ele volta aquele mesmo verbo para você ver se você lembra. E criando frases, vai criando frases com esses verbos irregulares até ficar natural na sua cabeça, porque isso é uma dificuldade muito grande que os alunos têm, tá? Eles têm muita dificuldade com essa parte, porque eles têm que falar no passado, aí o aluno não lembra o verbo irregular, não lembra como que ele fica no passado, e aí se atrapalha tudo, tá? Então, assim, flashcard é a melhor maneira, tá? Então, já fica a dica aí para vocês. Vamos ver aqui, então, caso, gente, se todo mundo que esteja assistindo aí, pode compartilhar essa live ainda com seus amigos, com seus conhecidos, com seus colegas, que a gente vai começar agora a conversar sobre dificuldades de aprendizagem. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, essa live aqui é importante para você entender por que você tem tanta dificuldade, por que é tão difícil de aprender, se tem alguma forma que eu posso utilizar para eu ter mais facilidade de aprender, tá? Estimular a nossa mente a aprender mais facilmente, tá? Então, eu vou chamar agora aqui o professor Tiago, aqui na live, tá? Eu vou conversar com ele aqui. Olá, boa noite, professor Tiago, tudo bom? Oi, boa noite, Alex. Tudo bem? Certo, e você? Estou bem, muito obrigado por ter me convidado. Ótimo, né? O Tiago, ele trabalha comigo também há algum tempo, né? A gente dava aula para alguns alunos aqui em comum também. E ele já tem uma certa experiência. Então, eu queria falar aqui. Tiago, você... Fala um pouco aí sobre você, quem que é o Tiago, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Oi, pessoal, eu sou Thiago Oliveira, sou daqui de São Paulo. Eu tenho 34 anos, sou muito fã da cultura japonesa, adoro séries e filmes. Eu acho que são ótimos para você poder praticar o inglês. E eu tenho uma enteada e gosto muito de estudar com podcasts também. Eu acho bem bacana. Já ficou a dica aí, gente, ó, já guarda. Podcast é uma coisa bacana mesmo para aprender qualquer língua. Podcast, tá? E, Tiago, há quanto tempo você ensina inglês? Há 5 anos. Trabalhei 2 anos em escolas de idiomas e desde então eu trabalho com aulas particulares. Bacana. E, no caso, Tiago, você é formado em que área?
Eu sou formado em letras, a licenciatura de inglês e português. Eu me formei em ano passado, em agosto. Vamos lá, o Thiago, ele também, ele tem um perfil muito parecido com o meu, porque ele sempre foi muito curioso e aprendeu sozinho também, muita coisa assim, ralando sozinho, estudando em casa. Então, para ele aprender também não foi fácil, não. A gente fez um caminho aí longo aí de estudar sozinho, de autodidata mesmo. E aí ele, né, ele se interessou, viu que ele tinha facilidade para aprender também e decidiu lecionar também. Bacana, muito bom. Eu também tenho a mesma faixa etária do Thiago, 35, né? Não gosto de falar, a gente não gosta de falar muita idade, não tem problema de falar de idade. 35, eu também sou aqui de São Paulo, formado em letras, tenho curso pela WISA, e gosto bastante de ensinar inglês. Ensino na Prefeitura de São Paulo também, sou professor da rede pública aqui da cidade de São Paulo. E a gente consegue perceber a grande dificuldade que as diversas faixas etárias têm com a língua inglesa, principalmente na escola pública. Então, eu dou aula, já dei aula para os pequenininhos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e dos alunos do sexto ao nono ano, e também os alunos do EJA. Então, eu já tive aluno aí de 80, 85 anos de idade, e todos têm muita dificuldade de aprender inglês. Os pequenos até têm mais facilidade, porque se você trabalha de uma forma lúdica com os pequenos, eles acabam pegando gosto pela língua e acabam aprendendo até com uma certa facilidade. Mas sempre tem os que têm muita dificuldade, né? É... E você, Thiago, sua experiência pessoal, quando você estava aprendendo inglês, qual foi a maior dificuldade assim para aprender a língua? Eu acredito que a pronúncia foi uma das coisas que pegou bastante. Tentar pronunciar as palavras da maneira mais correta possível. E também eu tive bastante trabalho quando eu estava tentando aprender o Simple Past e o Present Perfect, quando diferenciar um do outro, né? Que geralmente a gente usa o Simple Past quando nós falamos sobre ações que terminaram no passado, né? E a do Present Perfect a gente usa para determinadas ações que têm uma certa influência ainda no futuro. Então eu tinha muita dificuldade, às vezes, em saber quando eu falava, eu estudei ontem, às vezes eu falava, I have studied yesterday, que seria errado no caso, né? Eu deveria dizer só I studied yesterday. Então levou um tempo para poder diferenciar um do outro, assim, eu tive bastante trabalho ali. Eu também, é engraçado, ó, tá vendo? Muita coisa bate. Então, assim, a minha dificuldade também foi essa, porque igual ele falou, o passado simples, né? Ele aconteceu num tempo específico no passado. O present perfect, não, ele tem alguma influência com o presente. Ele é uma ação que ele começou lá no passado, às vezes ele se estende até o presente. Ou eu não quero dizer quando essa ação terminou, e aí eu omito quando aconteceu, então eu uso present perfect. É um tempo verbal ingrato. A maioria dos alunos, quando eles têm que aprender present perfect, eu já até respiro fundo e falo, ai meu Deus, calma, porque agora, tenham calma, porque agora o caldo vai tornar um pouquinho mais, dá para aprender. É tudo uma questão de prática mesmo, né? Como que você superou essa dificuldade, Thiago? Eu fui tentando aprender por partes, na realidade, o uso do present perfect. Comecei com I have just, né? Quando nós falamos sobre ações que acabaram, assim. Um exemplo, eu acabei de estudar, I have just studied. Fui dominando por partes. Eu estou casado há 5 anos, I have been married for 5 years. E assim por diante, levou bastante tempo, mas eu fui tentando ir por partes, como se fosse um degrau. A cada degrau que eu esperava, eu ia, né, subir na escada. Então eu via que eu estava evoluindo conforme eu fui aprendendo por partes. Eu acho que essa é uma dica boa, você tentar aprender, dominar uma parte primeiro, e aí depois você vai para a próxima e assim por diante. Realmente, esse present perfect, tem até meme já na internet sobre present perfect, porque do menino lá que chora, né? Hoje você vai aprender o present perfect, e ele chora porque é um tempo, é porque assim, na verdade, a língua inglesa ela tem algumas diferenças, algumas nuances que a gente não tem na língua portuguesa, que é, por exemplo, essa ação ela terminou no passado, essa aqui ela se estende até o presente, esse futuro é mais certo do que aquele futuro, né? Por exemplo, will você tem menos certeza no futuro. Going to, você tem 80% de certeza. Present perfect, com sentido de futuro, tem 95% de certeza. Então, essas nuances a gente não tem na nossa língua. E isso é um pouco de dificuldade que os alunos têm,
que inclusive no meu curso eu falo sobre isso. Eu falo, olha, quando que eu uso esse tempo verbal? Eu uso esse tempo verbal nessa e nessa situação, nesse caso, para o aluno ele começar a entender que é nessa situação que eu uso, né? Ele ir aprendendo e se situando com relação ao uso correto. Não é muito fácil, não, mas é questão de prática também, tá? É tudo questão de prática, de se acostumar também. Tem muita coisa que é meio que um pouco automática, assim, de você tanto ouvir, que você sabe que, por exemplo, esse verbo eu uso com esse phrasal verb eu uso com essa partícula, né? Ou com essa preposição. Então, a coisa do contato com a língua é muito importante, né? E, Thiago, por que você acha que é importante as pessoas aprenderem inglês? E por quê? Sim, eu acho. Eu acho que é bastante importante, porque o inglês, né, como todo mundo sabe, ele abre portas, tanto profissionalmente, como ele também te ajuda de forma até mesmo às vezes a compreender o seu próprio idioma, né? Às vezes eu lembro que quando eu estudava inglês que eu aprendi que a gente falava à tarde. Geralmente eu falava de tarde. É muito comum em português você falar de tarde, de noite, não à noite ou à tarde, né? E aí eu comecei a aprender mais sobre o meu próprio idioma. Outra coisa também que eu acho legal de aprender inglês é que você consegue ter acesso às coisas que pessoas que não sabem falar inglês não têm. Um exemplo, você pode ler um livro antes dele ser traduzido para o português, assistir um filme, você pode conversar com várias pessoas de outros países através de aplicativos. Hoje em dia tem bastante, você pode estar conhecendo novas pessoas. E eu acho que o inglês é muito importante na vida de qualquer pessoa. Até mesmo porque, né, atualmente acho que o inglês é a língua mais falada. Então, você tendo o inglês, ele vai te ajudar de várias formas. Isso que você falou é interessante. As pessoas, elas esquecem que o inglês é uma língua internacional. Às vezes a pessoa ela quer Uhum. fazer inglês, porque a empresa está me exigindo, está me cobrando. É muito comum. E eu estou cansado de ouvir. É o mesmo papo. Que a empresa está me cobrando. Eu preciso que a empresa está no meu pé. Então, o inglês agora é tipo o novo ensino médio. Você tem que ter inglês. Então, qualquer cargo, o inglês hoje em dia ele é necessário. Por quê? Porque é uma língua internacional. Então, se você vai se comunicar com pessoas na Índia, na Alemanha, na Suíça, na Suécia, em qualquer na maioria dos países, as pessoas usam realmente o inglês como segunda língua. Elas já aprendem mesmo como falar inglês para se comunicar com as pessoas. É muito comum, na verdade, em vários países, as pessoas terem duas línguas, falarem duas, três línguas. O Brasil tem um pouco esse déficit mesmo e é importante as pessoas aprenderem inglês mesmo para elas conseguirem expandir aí a mente delas, expandir o ciclo de amizades. Igual você falou, boa parte do conteúdo na internet, a gente acha que a gente tem acesso a muita coisa. Nossa, eu tenho acesso a muita coisa na internet. Mais ou menos, né? Porque boa parte do conteúdo está em inglês. Muitas coisas, igual o Thiago falou, não foram traduzidas. E a gente não tem. Então, quem não fala inglês não vai ter esse acesso. Então, isso é importante também. Então, é como se o não saber falar inglês restringisse nossa possibilidade de conhecimento também, né? Uhum. E, Thiago, por que você acha? Porque, assim, eu acompanho os meus alunos e eu, né, cansei de ver esse mesmo caso dos alunos, eles começam a fazer o curso de inglês com toda aquela motivação, mas do nada o aluno desiste. Aí, qualquer coisa, o aluno desiste, o aluno desiste. Por que você acha que tem tanta desistência dos alunos que aprendem inglês? Ou em aulas particulares mesmo, né, que é o nosso caso, ou em escola de idiomas? Eu acho que a maior desistência dos alunos é porque eles não têm um objetivo claro para aprender inglês, né? Aí eles vêm com aquela ideia de que tipo, eu devo aprender inglês quando eu estou motivado. Eu acho que não, acho que você tem que primeiro estabelecer um objetivo. Eu quero aprender inglês porque é importante para minha carreira. Essa vai ser na realidade a sua motivação. A minha carreira depende disso. Então você tem que ver o inglês dessa forma e não como, hoje eu estou motivado, eu vou pegar meu caderno, eu vou rever a matéria. Não, você tem que criar um hábito na realidade para você estudar inglês. Um exemplo, 30 minutos todos os dias, 45 minutos todos os dias, independente de onde você se sentir motivado, você tem que lembrar o porquê. Por que eu quero aprender inglês? E isso não acontece. Os alunos, eles acham
que quem deve manter eles motivados são os professores. E, na realidade, a motivação, ela não pode nunca depender de uma outra pessoa, porque a motivação em si, ela é interna. Por isso que eu falo, é muito importante você saber o porquê você quer aprender inglês, porque é o seu porquê que vai fazer com que você aprenda o idioma, e não a sua motivação em si. Ficar dependendo, se eu disser palavras bonitas para você, você vai se sentir motivado, então você vai aprender inglês. Não. Lembra do porquê, o porquê eu quero aprender o idioma. Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Ou seja, o objetivo ele tem que ser claro e tem que ter a questão da persistência, porque é aquela coisa. Isso. Eu sempre comparo aprender inglês com ir à academia, tá? Eu sempre comparo, porque para mim, na minha cabeça, é a mesma coisa. Então, assim, a pessoa ela quer muito perder peso, mas ela não se inscreve na academia, né? Ela fica em casa só no sofá, só assistindo TV e acha que ela vai perder peso. Ela não vai perder peso. Ou, não, eu começo a ir, né, na empolgação 3, 4 vezes na semana na academia, aí começa a diminuir para 3, 2, vou uma vez na academia, uma vez por semana. Uma vez por semana, o máximo que você vai conseguir na academia é sentir dor. Porque se você vai só um dia, você só vai sentir dor. Por que eu comparo? É igualzinho aprender inglês. Aprender inglês funciona assim. O aluno ele vem para a aula, às vezes também tem essa questão, é igual o Thiago falou, falta motivação, falta organização também. Infelizmente, né, às vezes, né, quem não gosta da paciência, mas a verdade ela tem que ser dita, a verdade é dura. O aluno, vamos fazer a aula, vamos. Você fez a sua parte lá em casa? Fez o seu workbook? Fez o que você tinha que fazer? Não fiz. Mas aí você fala, mas a pessoa não fez. Era obrigação dela fazer, ela não fez. Então, assim, qualquer outra coisa ela fez, mas fazer o papel dela lá, ela não fez. Porque não estava afim, porque... Só que nem tudo vai ser... Nem sempre a gente vai estar motivado, nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer aquilo, mas se a gente tem um foco em mente, a gente tem que passar por cima essa procrastinação, né? Procrastinação que fala, não, eu quero... não, deixa para depois. Deixa para depois. O problema é esse, os alunos, às vezes, se a gente somar o tanto de vezes que alguns alunos pararam e voltaram a fazer inglês, dá mais de 10 anos de estudo, tem aluno. Se você pegar, fez 6 meses, parou. Aí fez mais 5 meses, fez 1 ano, parou. Se pegar, ou seja, se ele tivesse tido uma constância ao longo de 3, 4, 5 anos, ele já estaria falando super bem, já estaria se comunicando, já estaria até fluente. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes o que falta é esse trabalho da pessoa dela ter um foco e a determinação. Então, assim, tem que ter a determinação. Eu não quero, não gosto, não tô afim. Não, mas você tem objetivo? Tem. Então vai mesmo sem querer. Mesmo sem querer, senta, para estudar um pouco, porque o que o aluno imagina é assim, muitos alunos, pelo menos, eu sinto isso, né? Mas eu vou aprender inglês lá com o professor, aí eu pego o livro no dia da aula. Então, sua aula é quarta-feira? Então eu vou pegar na quarta, hoje é segunda, né? A aula é segunda-feira, legal. Aí deixa para fazer o workbook no dia que ele tem aula, faz a aula no dia da aula, aí ele passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não estuda nada, não faz nada do que foi pedido, e aí na segunda-feira ele volta. Então, assim, é igual a história da criança, que a gente pega a criancinha lá, que está aprendendo a falar, e aí a gente coloca ela dentro de uma caixinha lá, ela tira ela da caixa uma vez por semana para ela falar, aí ela pratica aquele dia, bota ela dentro da caixa 6 dias da semana, sem se comunicar com ninguém, aí na outra semana ela sai de novo. Quando que essa criança vai aprender a falar? Vai demorar muitos anos, muito mais tempo. Pode botar uns 10 anos aí ou mais. Então, assim, a importância de trazer inglês para a sua vida, né? Ou seja, estudar todos os dias, nem que seja meia hora. Não é possível que a gente não consiga, que os alunos não consigam meia hora para estudar. Eu tenho certeza que tem gente que passa muito mais tempo olhando o feed do Instagram, olhando o TikTok, olhando qualquer outra coisa. Então, assim, meia hora não é muita coisa, meia hora. Meia hora passa assim voando. É questão de programação e planejamento mesmo. Organização, né? Mesmo que... Aí eu não tô independente, se você estuda sozinho por conta, se você é aula particular, se é numa escola de idiomas, tá? Essa coisa, igual você falou, tem que partir de dentro, né? Isso mesmo. Eles acham que, na realidade, o professor pode fazer igual Matrix. Pegar, colocar um cabo na cabeça, assim, pronto, agora você sabe inglês. Não é assim que funciona. Se fosse simples assim, né, Thiago?
Olha, não vou mentir, eu até que gostaria. Por mim, se fosse assim, ó, eu vou pegar tudo que eu sei aqui, que eu aprendi, eu vou passar para você. Nossa, seria muito bom, eu passaria para o aluno sem nenhum problema, porque eu sei que vai fazer diferença na vida dele estudar e saber inglês. Mas como muitas coisas na vida, depende de trabalho, depende de esforço, então não tem muito para onde correr, não. Mas você acha também, Thiago, que essa desistência pode ter a ver com método de estudo, com a escola, com método, ou você acha que isso não influencia? Não, acho que influencia sim, porque como nós somos seres humanos, cada um às vezes aprende de um jeito, né? Então acho que nem todos os métodos funcionam para todas as pessoas, né? Tem um ditado chinês que diz: há várias maneiras de se chegar ao topo da montanha, mas a vista é sempre a mesma. É igual ao inglês, todo mundo quer aprender inglês, mas existem várias maneiras para que você possa falar inglês, né? Já nas escolas de idiomas, o que acontece? Quando você tem aula em escolas de idiomas, na maioria das vezes é em grupo, e você tem que acompanhar o grupo. É que nem uma manada. Você está correndo ali, você tem que correr na mesma velocidade que eles. Olha o que acontece. Às vezes, vamos dizer que você está aprendendo a dizer as horas em inglês. E aí você sente uma certa dificuldade naquela matéria. O professor não vai poder, na próxima aula, às vezes, repetir aquela matéria simplesmente porque você não entendeu. Ele vai dar continuidade. Aí, nesse processo, muitos dos alunos já se sentem desanimados em querer continuar, porque ele vê que ele não está ele não está absorvendo direito, ele não está aprendendo por causa da velocidade, às vezes, que o curso, né, está andando, e ele acaba desistindo. Isso também, às vezes, até ocorre até em aulas particulares. Às vezes você tem uma dupla, vamos dizer assim, e um se desenvolve mais que o outro. E aquele que acaba se destacando, ele vai, né, continuar estudando, mas o outro ele já fica meio inibido, ele começa a querer faltar, fala para você que hoje não dá para fazer a aula, aí você vai conversar com ele, ele começa a falar porque é que o fulano X, ele tá aprendendo mais rápido, eu não tô conseguindo acompanhar ele. Aí muitas das vezes eu acho que é nessa questão, assim, da absorção do conhecimento. E isso que você falou também é interessante, porque o pensamento deveria ser outro, né? O pensamento deveria ser, não, já que o fulano está na frente, eu vou correr atrás do prejuízo, para na próxima aula eu estar igual ele ou até superar. Ou seja, ao invés dele usar isso para tentar se superar ou superar o outro, né? Nem que seja uma competição saudável aí, não, ele se desestimula. O Lucas colocou aqui que ele tem dificuldade de montar um cronograma de estudo. Isso também é aquilo que eu falei, é a questão da organização, né? O aluno ele tem que ter uma organização, ele tem que ter um foco. Essa coisa do cronograma, eu também vejo que às vezes o aluno precisa, principalmente se o aluno ele estuda por conta, mesmo num curso online. Nesse curso aqui que eu montei, eu também pensei nisso. Eu falei, não, vou colocar um roteiro de estudos para o aluno ele conseguir seguir aquilo ali, para ele conseguir ter uma disciplina. Ele só precisa seguir. Porque às vezes, se o aluno ele fica sozinho também, porque quem estuda sozinho tem que ter uma disciplina assim absurda, né? E aí é mais difícil você ter essa motivação. Às vezes, em grupo, a motivação até acontece. Tem gente que vê o outro avançando, ele quer avançar junto também. Tem gente que já se desmotiva. Mas eu acho que também alguns métodos eles podem ser meio, como que eu posso dizer? Muito automáticos. Sabe aqueles métodos muito automáticos também, que o aluno só repete, 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 repete? Essa coisa do aluno ele não refletir sobre a língua. Eu acho que isso também atrapalha muito, eu percebo isso. Igual você falou, o legal de aprender inglês é que eu comecei a entender melhor a minha própria língua, como que a minha própria língua funciona. E exatamente isso, quando a gente está aprendendo uma segunda língua, a gente sempre vai acabar fazendo um paralelo com a nossa língua. Não tem como. A gente acaba usando a nossa língua como paralelo. E aí é o momento da pessoa. Só que tem gente que tem tanta dificuldade com a própria língua que fica difícil para ela aprender uma segunda língua se ela não sabe nem direito algumas coisas básicas da língua portuguesa. E aí o grande desafio para o professor é ter que explicar para o aluno aquilo em inglês e tentar fazer um paralelo em português para ver se ele entende. Só que se às vezes ele não sabe nem o português, você tem que explicar para ele primeiro em português. Em português é assim. Em inglês fica assim, para o aluno entender. Então, às vezes, ele precisa fazer esse trabalho de entender um pouco a sua própria língua
para conseguir entender uma segunda língua. Essa coisa do entender a outra língua também é uma dificuldade que os alunos têm bastante. Não é só a questão da pronúncia, né? É igual você falou, a pronúncia realmente, a pronúncia é o maior dificultador para o brasileiro. Tem sons na língua inglesa que não tem na nossa língua. O aluno, ele tenta pronunciar algumas palavras e tem dificuldade, porque eu escrevo de um jeito e falo de outro. Só que tem um ponto positivo também. A gente não precisa ficar conjugando na língua inglesa, né? Ele pode ir aprendendo pouco a pouco, ele pode ir aprendendo passo a passo, né? Tem uma pergunta aqui que não vai de cada aluno, até uma perguntou. Sim, também, depende do aluno, depende do método, depende da forma como o aluno aprende. Tem aluno que aprende mais, por isso que às vezes é muito bom, quando você pega um curso, que ele mescla atividades, né? Por exemplo, ele pega um pouco de música, ele pega a questão visual, o áudio, o fazer mesmo, porque aí você está mexendo com as várias habilidades que o aluno vai acabar aprendendo do jeito que é mais fácil para ele. Tem gente que é ótimo, pega tudo só ouvindo. Tem gente que precisa anotar. Então, assim, essa coisa do aluno ele se perceber e perceber também qual é a forma que eu aprendo mais fácil. Essa pergunta é muito importante ser respondida. Quando o aluno ele descobre qual é o jeito mais fácil dele aprender, ele pode focar mais nessa habilidade que ele tem para atingir os objetivos dele mais rápido, não só para aprender inglês, para aprender qualquer outra coisa. Entrou aqui a Luna também, que é minha aluna. Oi, Luna, seja bem-vinda. O Ricardo comentou, é verdade, tem aluno que não sabe o conceito de verbo. Então, é isso que eu estava tentando explicar. Fica difícil, você fala, nossa, como que eu vou explicar para ele que a estrutura é sujeito, verbo, complemento, se ele não sabe nem o que é sujeito, nem verbo, nem complemento? Aí eu tenho que voltar, ensinar, explicar para ele que verbo é isso, para ele entender onde que o verbo se encaixa naquela frase. Então, é um desafio grande, para o professor. Por isso que não é à toa que as faculdades de letras é português e inglês, não é à toa. Porque o professor, ele tem que manjar muito da sua língua para ele tentar ensinar uma segunda língua. Não é uma coisa fácil de se fazer, não, é um desafio. Você percebe isso também, Thiago? Percebo, bastante. Que nem você falou, às vezes é muito difícil para um aluno reconhecer o verbo numa frase em inglês, ou até mesmo uma preposição. Aí você tem que explicar para ele o que é uma preposição, uma conjunção. Aí fica, às vezes eu prefiro usar cores. Eu separo as palavras por cores e coloco uma certa sequência para o aluno ter uma noção. O verde, todas aquelas palavras em verde são o verbo. O vermelho são os pronomes. E assim vai, para a pessoa poder, como se fosse uma competição, para poder montar as frases. E aí tem uma certa sequência e ela vai se guiando pelas cores. Quando ela não sabe, até que ela desenvolve a noção do que é um verbo, o que é um pronome, o que é uma preposição e assim por diante. Bacana, usar as cores também. As cores é algo interessante. A Thelma falou aqui, afirmo que é cada aluno. E para vocês, o modo automático? Igual ela falou, vai de cada aluno mesmo. É muito individual a forma de cada um aprender. Mas essa coisa da motivação, ela tem que ter, né? Ela tem que ter a coisa da motivação e entender qual é a sua melhor forma de aprender. Como que eu aprendo com mais facilidade? Esse modo automático, às vezes, ele é meio complicado também. Ela falou, o modo automático, né? Para virar o modo automático, né? Chegar nessa coisa de pensar direto em inglês, é todo um processo, não é algo tão fácil, algo tão simples, né? Não é só aprender frase, decorar. O aluno tem que pensar no que ele está falando, para ver se faz sentido, porque a estrutura da língua inglesa ela é muito parecida em alguns aspectos com a nossa língua. Então, se eu consigo entender isso e eu consigo montar as frases em inglês, fica muito mais fácil, né? Eu falo isso para os alunos. Pensa no que você estava respondendo. Faz sentido isso que você respondeu? Tem aluno que responde no modo automático. Vai lá e coloca qualquer coisa e você fala, mas peraí, faz sentido isso que você colocou? Olha isso. Olha o sujeito onde está. O verbo você colocou lá no final, você trouxe o complemento lá para o começo. Faz sentido? Pensa um pouquinho. Se você fosse traduzir essa frase para o português, faria sentido? Aí agora estou entendendo. Aí ele começa a refletir sobre a língua. É aí que o aprendizado acontece. Quando ele começa a refletir sobre a língua. Quando ele percebe que existem regras. A coisa não é solta. Porque quando a gente vê uma língua estrangeira, a gente acha, nossa, essa letra estranha, essa palavra estranha, pronúncia estranha.
mas existe um padrão, para tudo existe um padrão, né? Olha lá, ela falou, ó, observe, em português alunos definem substantivo como verbo. Olha lá, ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Se ele não sabe em português, para o professor de inglês é dureza, não é fácil não. Depois, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu anotei aqui. Você acha que o tempo de curso ou o alto custo dos cursos de inglês também influenciam nessa coisa da desistência, da desmotivação, ou você acha que não? Sim, também acho. Tem cursos, às vezes, que você leva mais de 5 anos no mesmo curso e o valor vai aumentando, e aí acontece o que eu te falei também. Às vezes você vê que muitas pessoas das quais começaram a estudar com você já não estão mais perto do final do curso, e aí você fica, nossa, será que todo esse investimento valeu a pena? Todos esses anos que eu passei aqui no mesmo lugar? Eu acho que influencia bastante também na desistência dos alunos. Porque se o curso se estende muito tempo, né? Muito É, tempo, o aluno, assim, claro, eu vejo assim, quando o aluno ele se esforça, ele vai ter resultado, ele vai, isso é fato. Se ele fizer a parte dele, ele se esforçar, ele vai ter resultado. Eu penso assim, independente do método, né? Na maioria dos métodos que eu vejo por aí, tem uns que realmente são muito difíceis, muito complicados, mas na maioria deles, né? Se o aluno ele se esforça para aprender e ele realmente estuda todo dia, ele está ali, né? Presente, ele não falta, ele vai ver resultado. Mas se ele não vê resultado também durante muito tempo, ele vai só estendendo esse curso, chega uma hora que ele desiste mesmo, né? E o alto custo dos cursos também é uma coisa muito desanimadora. Quando a gente pega algumas escolas, às vezes o curso ele custa muito baratinho e é uma sala com 20 pessoas, que você não consegue nem abrir a boca para falar, ou custa os olhos da cara, e você fala assim, nossa, não tem condição de pagar um curso desse. E aí não fica tão acessível, porque teoricamente era para a gente aprender inglês na escola pública, teoricamente, né, seria o ideal, mas na realidade não é assim que acontece, né? E, e você falou que para você, Thiago, sua maior dificuldade é aprender a sua minha também foi, viu? É o Simple Past e o Present Perfect, que realmente um negócio complicado ali. Não, mas dá para aprender, tá, gente? Não se assustem. Quando você vê Present Perfect e Simple Past, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Mas dá para aprender. Agora, os alunos em geral, o que eles têm mais dificuldade, Thiago? Os seus, assim que você percebeu, o que eles têm mais dificuldade? eu acho que na pronúncia é uma coisa que pega bastante, né? Às vezes ele quer pronunciar, um exemplo famoso, o 3 e o árvore. Lembra? Acho que ele já deve ter tido problema com essa Free, palavra. o, Isso, o tree, o three, o free, que ele acha que é tudo a mesma coisa. Free, aí fala free, free, free. Fala free 3 vezes, acha que tá falando three, free, tree, né? isso mesmo. Sons que não Outra existem na coisa, nossa língua, né? uhum. Outra coisa também que é comum dos alunos é confundir o inglês com o português. Pensar que da maneira que ele fala português, ele pode falar o inglês. Por exemplo, eu tinha uma aluna que uma vez ela chegou em mim e falou assim, por que eu não posso começar uma frase desse jeito? Eat rice and beans, né? Como arroz e feijão, que é muito comum em português nós falarmos as frases sem o sujeito da frase. Uhum, Vou ali rapidinho e volto. Coisa que no uhum, inglês você não pode falar. Porque, aí eu uhum, tive que explicar para ela, se você falar sem o sujeito na frase, vai dar a entender de que você está dando uma ordem para a pessoa. Sabe quando eu falo assim para você, repeat after me? Então, eu estou te dando uma ordem para você repetir depois de mim. Aí ela, então entendi. Então quer dizer que toda vez que eu vou falar que faço algo, eu tenho que colocar o sujeito daquela frase para a pessoa entender que não é uma ordem. Eu falei, isso mesmo. Você tem que começar a pensar em inglês e menos em português. Aí ela começou a entender que quando você realmente está aprendendo o idioma, você tem que pensar na maneira daquele idioma e não tanto no português, que é uma das coisas também que confunde muito os alunos. E outra que eu acho que eles têm bastante dificuldade é na questão dos tempos verbais mesmo. Quando você está muito acostumado a falar as coisas só no presente, aí você vai falar no passado, aí você usa a palavra, o verbo ainda em si no presente, mas a sua intenção era dizer no passado, né? Eu acho que é mais questão de tempo, né? Essa questão de tempos verbais você vai aprendendo conforme você vai se dedicando, você vai estudando
por si só, né? Que nem eu falo muitas vezes que o aprendizado, ele é mais ativo quando você está estudando sozinho na sua casa do que na sala de aula com o professor, porque com o professor ele é mais passivo, né? Você não tem, às vezes, muita interação na sala de aula porque você só está absorvendo, mas ali em casa mesmo é onde você pratica. Exatamente. Essa coisa que você falou do aluno ele não entender, né? Que aqui no Brasil o sujeito pode ficar oculto, né? Isso. E em inglês, não, eu tenho que usar. E aí você explicar para ele, não, aqui é imperativo, você está dando uma ordem, né? Uhum. Mas isso é bacana. Quando o aluno ele pelo menos começa a questionar isso, é aí que começa o aprendizado, eu acho. Aí que é legal, quando o aluno questiona. Quando o aluno ele questiona, ele começa a comparar, ele começa a aprender a língua também, porque ele começa a ver, até aqui as estruturas são meio parecidas, aqui não, essa língua permite isso, essa língua não permite isso. E uma coisa que você Uhum. falou, a pronúncia, por que a pronúncia é tão difícil, às vezes, não só para o brasileiro, tá? Outras pessoas, outras nacionalidades sofrem também para aprender, porque a movimentação da boca, o aparelho fonador, ele se move de uma forma muito diferente, né, na hora de falar inglês. Tem sons que na língua inglesa que não tem na língua portuguesa, e a gente precisa incorporar esses sons na nossa fala, no nosso aparelho fonador. E isso é um pouco difícil, né? É. Olha lá, ela falou, a Thelma comentou aqui, o Ricardo também falou que as escolas aterrorizam os alunos que são obrigados a aprender inglês no nível universitário, e, na verdade, na prática, não é nada disso. Tem isso também. É uma coisa do forçar. E essa coisa do forçar também é muito complicado. Quando você aprende uma coisa forçado, aí que não vai mesmo. A motivação, ela tem que ter alguma motivação, alguma coisa tem que motivar a pessoa para ela querer aprender. É o primeiro passo, né? Tanto é que quando eu pego alunos de, quando eu pego alunos de alunos que vão aprender o, o básico, assim, sabe? Que ele vai aprender, é, é, sei lá, falar algumas palavras, eu percebo que ele não consegue fazer direito alguns sons, e aí tem que ficar treinando, né? É uma questão de treino também, né? Essa É. coisa Tem da que pegar língua. bastante, às vezes, ficar na frente do espelho, você mesmo, e você começar a repetir. Uma das coisas que eu faço também para poder treinar a pronúncia é me gravar. Tenho muito o costume de gravar meus próprios áudios, lendo uma frase ou lendo um trecho de um livro, e aí depois eu ouço e falo, acho que a pronúncia dessa palavra não ficou legal, ou às vezes eu até consulto, deixa eu ver se é realmente esse som aqui no final da letra, se tem um som de S ou tem um som de Z. Eu acho que essa ideia de se gravar e falar, às vezes, na frente do espelho para você ver a articulação que você faz com a boca, ajuda bastante na hora de praticar a pronúncia. Sim. A Thelma colocou aqui, explanem ouvir como capacidade. Essa coisa do ouvir inglês é a prática também, né? Essa coisa da prática da gente treinar o ouvido, porque o ouvido ele tem que treinar. Igual ela falou, colocou aqui, às vezes parece que para um é meio natural, para outros parece que é grego, né? O entendimento é grego. É justamente isso, porque o aluno ele tem que aprender o básico primeiro, para depois chegar lá na frente ele entender, né? Esse estudo guiado ele é importante por isso. Quando você, principalmente em aula particular, ou mesmo quando você tem um material que vai te dando uma orientação, você consegue aprender com mais facilidade se você já tem uma base boa, porque aí seu ouvido começa com palavras mais simples. Opa, eu já reconheci aquela palavra. Aí as outras você meio que entende por assimilação, pelo contexto. Você fala, eu já sei, essa aqui deve ser isso. Então, muita coisa vai por assimilação, mas tem que treinar o ouvido mesmo. É o ouvir, se acostumar com a língua, aquilo virar uma coisa natural para a gente, essa coisa do ouvir, né? Olha lá, o Roberto colocou que o problema maior é o medo de errar, né? É igual até uma falou, Roberto, fale errado, mas fale. Mais o adulto, tá, gente? O adolescente e o adulto morre de medo de errar. Então, assim, a pessoa quer fazer aprender uma coisa que ela não sabe ainda, mas acha que não vai errar. Não tem como não errar. Errar é normal. Errar faz parte do processo de aprendizado. Eu, inclusive, falo para os meus alunos: o erro é o nosso aliado, porque através do erro a gente grava mais rápido. Porque, opa, errei. Então, essa aqui foi aquela que eu errei. Você grava, vai errar algumas vezes até que vai chegar uma hora que não vai errar mais. Mas a questão do tentar e do falar, mesmo que fale errado, é importante.
Porque no começo vai sair estranho. A gente soa estranho, a gente acha estranho, fica com vergonha. Nossa, mas tem que colocar essa língua para fora para falar think? Tem, porque senão não é a mesma coisa, não é o mesmo som, né? Mas tem que treinar mesmo. Olá, a questão é por que existem pessoas que você consegue ouvir com muita perfeição e outras não? Então, depende muito se a pessoa. Igual aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil tem pessoas que estão falando em português com a gente que a gente entende muito bem. Tem a ver com articulação, tem a ver com gíria, tem a ver com expressão, tem a ver com a região geográfica da pessoa, porque dependendo do lugar que a pessoa ela vai só. Nossa, tem gente falando inglês que você fala, não, isso aqui é inglês? Por exemplo, lá no interior da Irlanda, o pessoal falando inglês é uma coisa absurda, né? Tem a ver com isso, né? Qual é a forma como aquela pessoa fala? Aqui no Brasil mesmo, tem pessoas que falam em português que eu falo, não, peraí, não entendi nada que essa pessoa falou. E em português, né? Às vezes uma pessoa de uma região diferente fala coisas que a gente não entende, que são próprias da região, ou com sotaque que a gente não está acostumado, também tem isso. Às vezes a pessoa está muito acostumada com o sotaque do inglês americano, vem um britânico com um sotaque super impostado, aquele inglês lá da rainha, e a gente fala, nossa, gente, que diferente, né? Do americano para o britânico falando, né? Tem a ver com isso também, com a articulação da pessoa, né? E com o nosso nível de familiaridade em ouvir a outra língua também. Tem muito a ver com isso. Outra pergunta que eu ia te fazer aqui, Thiago. O que você acha dos alunos que querem aprender em tempo recorde? Eu quero aprender, quero ficar fluente em 6 semanas. Eu acho que é impossível aprender inglês em tempo recorde. Eu acho que, como a gente comentou bem no início, mesmo leva muito tempo e dedicação da pessoa para ela poder aprender. E como a gente mencionou anteriormente, também depende muito do objetivo da pessoa. A pessoa, às vezes, quer aprender inglês o básico suficiente para poder viajar, aprender, pedir uma comida, pegar o voo dela, ver algumas coisas e voltar. Aí pode ser que uns 6 meses ela praticando somente aquele tema específico, que é um tema de viagem, ela pode até ter um domínio legal referente àquele tema. Mas se você conversar com ela sobre vamos dizer assim, sobre biologia ou sobre o governo, talvez ela já não consiga responder porque não é o que ela estudou. Então eu acho que aprender em tempo recorde é muito difícil. Eu lembro que há 2 semanas atrás eu estava conversando com um rapaz de Marrocos, eu não lembro o nome dele. Aí durante a conversa eu tinha mencionado para ele que era professor e que eu já estudava inglês há alguns anos. Aí ele mencionou que era fluente em apenas 1 ano de inglês. Eu falei, nossa, você é fluente com 1 ano de inglês? Eu estudo há vários anos e me considero avançado, nunca chego assim a falar, meu Deus, eu sou totalmente fluente. Aí eu perguntei para ele, então, né, nós já estávamos conversando em inglês, e falei, então vamos fazer assim, vamos começar a falar sobre astrologia ou biologia, qualquer outro assunto que não seja da sua área. Ele era da área administrativa, ele estava estudando para fazer um MBA nos Estados Unidos. Aí ele pegou e falou que não, que se não fosse naquela área ele não conseguiria falar. Eu falei, então você não é fluente, porque para você ser fluente você deveria dominar outras áreas além da sua. Então essa questão de, meu Deus, hoje eu vou aprender inglês em 1 ano, depende muito, e é como eu falei, se for para uma especificidade, a pessoa até pode aprender, né? Mas em outras áreas ela não vai ter um desenvolvimento legal. É que nem aquelas pessoas que falam bem e ouvem muito bem, mas ela já não tem a leitura e a escrita legal no inglês. Então, às vezes acontece muito, né? Quando você está estudando, você desenvolver 2 das 4 habilidades melhores do que as outras, né? Por exemplo, eu lembro quando eu estava começando, a primeira vez que eu fiz o TOEIC, a minha habilidade de ouvir e de ler era melhor do que a habilidade de falar e de escrever. Aí eu percebi, nossa, aí você vê que com o tempo você vai desenvolvendo, mas aprendizagem em tempo recorde eu acho que não existe. Assim, é aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Quer dar um jeitinho, eu quero dar um jeitinho. Não, deve ter um jeitinho aí de ficar fluente rápido, né? Só que assim, a gente está falando de uma língua. Quando a gente vai pensar numa língua,
pensa no aprender uma língua como uma faculdade. É uma faculdade, né? 3, 4, 5 anos. Mas se dedicando todo dia. Na faculdade, né? Se você vai fazer uma graduação, você vai todo dia, né? Você se dedica, você vai, você faz as coisas. Mesmo quando a gente está cansado, a gente vai, né? Mesmo quando a gente está cansado, a gente está lá presente, a gente está tentando aprender alguma coisa, está se esforçando. Então, assim, as pessoas elas querem sempre o caminho mais fácil, né? Que é um atalho. Uhum. E esse atalho, ele não existe para muitas coisas. Precisa dedicação e esforço mesmo, não tem muito para onde correr. E a questão da motivação. Por que eu falo tanto na motivação? Uma das coisas que eu vou até falar para o pessoal depois, daqui a pouco, né? De um curso que eu vou lançar, e nesse curso eu adicionei uma ferramenta aí da hipnose para trabalhar essa questão da motivação. Eu sou hipnoterapeuta também, então eu coloquei a hipnose aí no curso de inglês para trabalhar a motivação, para o aluno não, vou desistir, não. Ouve lá o áudio, vamos trabalhar a sua motivação para você não desistir, você permanecer firme e forte. Porque para a gente perder a motivação também é uma coisa fácil, né? A gente começa motivado a alguma coisa, de repente, não, já não quero mais. Já está difícil. Não, mas se está difícil, vamos nos esforçar mais para aprender mais, mais e mais, e não desistir porque está difícil, né? Se é importante o inglês na sua vida, você tem que se esforçar mais para conseguir, e não ir desistindo, né? Não, mas eu vou desistir porque está difícil. Não, se está difícil, persista, porque chega um ponto realmente no aprendizado da língua que fica muito mais difícil. Você fala, nossa, mas aqui está difícil, não estou entendendo direito. Pergunta de um jeito, pergunta do outro. Aí você tem que, né, o professor ele tem que ter essa paciência mesmo. Aí já vem o nosso trabalho, né, Tiago? De ter a paciência, explicar de um jeito, explicar do outro, explicar dessa forma, explicar dessa, mudar a forma como eu explico, para o aluno ele entendendo, igual foi comentado, cada pessoa aprende de um jeito. Então, às vezes eu explico para um de um jeito, ele entende, mas o outro não entendeu. Aí eu tenho que usar uma outra estratégia com outro para ele entender melhor. Né? Então, assim, quando a gente vê que o aluno ele tem muito esforço, o professor também fica motivado, tem isso também. A motivação parece que ela é recíproca, né? Se o aluno está motivado, o professor também fica motivado, né? Quando o aluno está desmotivado, o professor fica lá tentando, mas chega uma hora que o professor fala, olha, colega, desculpa, mas não dá mais, vamos lá, você precisa, ressuscita aí, vamos lá, vamos que a gente precisa fazer, você precisa aprender. Mas o aluno ele precisa ter essa força de vontade mesmo, gente. É igual a academia, não tem muito para onde correr, não. E o que eu percebo também, Thiago, eu falei sobre que eu dou aula em escola pública, né? E eu percebo também algumas dificuldades na escola pública. Você já passou pela escola pública? O que você acha do inglês na escola pública? Eu não dei aula na escola pública, mas eu frequentei durante o estágio. E o inglês na escola pública realmente ele é ruim. Não é possível você aprender inglês na escola. E eu acho que na realidade as crianças ainda elas aprendem algumas coisas porque elas são bem obedientes e também porque ela não tem resistência, né, no aprendizado. Se você falar que determinada coisa é daquele jeito, ela absorve, ela entende que é daquele jeito e pronto, acabou. Já um adolescente, ele já tem uma resistência maior. Se você falar para ele que é daquela forma, ele começa a te questionar, mas por quê? Mas no português não é assim. Mas por que em inglês é assim? Né? E na escola pública, a maioria dos alunos, eles vão mais para se socializar. Quando eles já são adolescentes, eles não vão tanto para estudar, mas na maioria das vezes ignoram o professor, que foi algo que eu vi bastante. O professor escreve na lousa, eles estão, às vezes, jogando baralho, conversando, e agora com o celular, então, é pior ainda. Muitos ficam no famoso Free Fire, durante boa parte da aula. Isso mesmo. Eu acho que o aprendizado de inglês na escola, ele não é eficaz, vamos dizer assim. E também tem essa coisa, né, o grande número de alunos por sala também não ajuda, porque para você ter uma aula decente, você tem que ter um listening, você tem que ter um momento de speaking. Aí eu fico pensando, né, que eu já dei aula, ainda dou aula em escola pública, né, principalmente quando dava aula de inglês. Como que você passa um speaking para 30 alunos ao mesmo tempo? Você faz duplas, né, de 15 alunos, né, e aí você fica, mas como? Se cada um fala um trechinho de uma fala, acabou a aula, foi a aula embora,
né? É meio difícil. A própria estrutura, ela não ajuda muito, né? Por mais que o professor queira fazer um bom trabalho, a estrutura também não... Eu percebo que a estrutura dificulta muito esse trabalho, né? Isso é verdade. A superlotação nas salas de aulas influenciou bastante também no aprendizado da língua. O que você entende, Thiago, como conhecimento passivo e conhecimento ativo da língua? Como eu tinha mencionado, eu acho que vamos dizer assim, o conhecimento passivo, ele ocorre mais na sala de aula, naquele momento que você está com o professor. A maior parte do tempo é o professor que é o ativo na aula em si. O aluno, ele mais está ali naquele período, ele está só absorvendo. Eu acho que o momento que o aluno ele vai aprender alguma coisa durante a sala de aula é o momento, às vezes, da conversa, né? Ou algum exercício que você pede para ele fazer. Mas o que acontece? O exercício, assim, às vezes eu não acho ele tão eficaz, porque ele já é um exercício meio que proposital para a maioria das vezes o aluno, por si só, ele acertar. Então eu acho que é legal você fazer exercícios que já projetem um erro no aluno para surgir um porquê daquilo, para ele começar a refletir, né? E como eu tinha dito também anteriormente, eu acho que o aprendizado ele se torna mais ativo quando você está na sua casa, como a gente mencionou, que é muito legal você ter um roteiro de estudos e você tentar ali, vou tentar fazer esse exercício agora sem a ajuda do professor Alex, tentar fazer como ele tinha dito na sala de aula, o uso do there is ou do there are. Depois eu vou chegar para ele e perguntar para ele, professor, tá certo aqui, eu tentei fazer em casa e tal. Eu acho que é isso. Para você ser ativo, você tem que estar trabalhando, né? Você tem que estar tentando. É que nem quando você lê um livro e você simplesmente pega o livro do começo ao fim, você lê ele inteiro e você não fez uma anotação, você não fez, vamos dizer assim, pegou um trecho para você poder estudar isso. E você não fez nada, você simplesmente você leu ali de forma passiva, você não teve uma interação com o livro, né? Então eu acho que para o aluno mesmo aprender, ele tem que ser mais ativo e menos passivo, vamos dizer assim. É isso mesmo. Eu vejo que esse conhecimento, às vezes em alguns cursos, é muito conhecimento passivo também. O aluno ele só ouve, absorve, escreve. Escreve e lê. Ouve, absorve, lê, escreve. Ele não tem a oportunidade, às vezes, de falar também, né? De se expressar, de falar assim, não, cria aqui uma frase, você mesmo fala, mas o que você acha sobre isso? Para ele começar a entender como a língua funciona na prática. Porque se ficar só na teoria, só na escrita, só na leitura, e ele não ter um momento para ele se expressar, para ele realmente ter, né, na prática, o conhecimento ativo, fica muito difícil, né, muito complicado para o aluno. Uma outra coisa que eu percebo também os alunos, às vezes, eles têm muita dificuldade. Assim, uma coisa que eu percebo, a empresa, ela exige do funcionário que ele faça inglês. Aí, a empresa tem lá um sistema lá em que ele paga o curso para o aluno, uma parte do curso para o aluno, né? Paga 50%. Só que a burocracia é tão grande para o aluno conseguir comprovar que ele está fazendo aquele curso, que parece até que a empresa está fazendo um favor para a pessoa. E aí a pessoa acaba desistindo, ou por causa da burocracia, ou a pessoa desiste, porque a empresa, a sobrecarga é assim, não, você tem que fazer inglês. Só que a empresa, você começa a trabalhar 8 da manhã, é preciso sair 5 da tarde, ela te prende até 8 da noite. Aí seu curso é às 7, você não consegue chegar no curso de inglês, não consegue fazer a aula. Então, você tem que fazer. Aí a empresa não quer saber como você vai fazer, quando você vai fazer, e não se preocupe em te dar condições para você nem conseguir chegar para fazer a aula. Então, assim, é uma sobrecarga de trabalho cada vez maior e não dá esse espaço para o aluno também ter esse tempo para estudar, né? Lá, o Ricardo falou, acredito que o problema é a indisciplina dos alunos, pois o material de apoio é bom. Às vezes, não, muitas vezes tem material bom, na prefeitura também tem material muito bom de inglês, os professores são muito bons, só que a indisciplina, ela não deixa, o professor não consegue ensinar, os alunos que querem aprender não conseguem aprender, igual o Thiago falou, tem aluno que quer aprender, né, alguns poucos, mas mesmo esses não conseguem aprender, porque os outros não deixam, é muito difícil, é muito complicado, infelizmente é uma realidade aí da nossa educação brasileira, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar aqui, né? O aluno, às vezes tem aquele aluno que ele é um pouco,
um aluno bem displicente também, mesmo no particular, às vezes o aluno não está muito aí, ele não estuda em casa, ele leva o curso de qualquer jeito, ou às vezes o aluno tem algumas estratégias que alguns cursos usam, que o aluno ele já tem que falar inglês logo no começo, desde o basicão. Só que o aluno ele não tem base nenhuma, ele não conhece nada. Aí ele não entende nada, ele desiste logo no começo, mesmo quando é básico 1, porque ele não entende, ele não tem base nem para acompanhar o básico 1. E aí eu fico pensando, mas será que essa estratégia é a mais adequada para o aluno ele conseguir aprender alguma coisa? Você força ele, mas ele não tem nem o básico, nem a base para conseguir. Será que isso vai adiantar alguma coisa? O que você acha, Thiago? Nesse caso, eu também acho que não. Uma das coisas que eu acho legal, às vezes, é que o aluno, ele fale quando ele estiver pronto para falar. Você pode ajudar ele repetindo algumas palavras no início, tudo, mas o legal mesmo é você incentivar ele apenas a falar quando ele vê que ele realmente está pronto, você sabe que ele tem um conhecimento específico para responder a pergunta que você vai fazer para ele, porque também não adianta, às vezes, você perguntar algo e ele ficar, naquele negócio, e aí ele para e pensa, e você sabe que ele não tem um vocabulário específico, mas mesmo assim, muitas das escolas de idiomas forçam um aluno daquela forma, e ele acaba se sentindo, às vezes, constrangido, e acaba desistindo também de estudar. Então, eu não acho legal, acho legal o aluno falar no tempo dele. Acho que você pode começar repetindo para ele aprender, né, como eu mencionei, que nem um bebê. O bebê, ele vai repetindo até que um dia ele chega e forma as próprias frases dele. Eu acho que tem que ir dessa forma, e não forçar o aluno a chegar falando. Que é a coisa do modelar, né? Modelar fala, eu faço modelinho, no começo você vai vendo, ele já vai percebendo como é a estrutura, aí depois com as explicações de gramática ele vai entendendo melhor, tem alguns exercícios, agora vamos falar, é isso mesmo, porque sem vocabulário é aquela coisa, se o aluno ele não estuda todo dia também, e ele não desenvolve um vocabulário, como que ele vai falar? Se ele não conhece as palavras para falar? Fica difícil, né? É muito difícil desse jeito, porque o aluno ele não tem vocabulário, mas não tem porque às vezes também não praticou. Ele não praticou, ele não treinou em casa para adquirir esse vocabulário, né? Então, essa parte também eu acho que atrapalha bastante. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Você quer comentar mais? Ah, eu tinha uma pergunta final para você, antes da gente finalizar aqui. Que dicas que você daria para quem quer realmente aprender inglês? O primeiro passo é ser disciplinado. Acho que você tem que estabelecer um horário específico. Todo dia aquele horário você vai estudar. Eu recomendo que pelo menos você separe 1 hora, estude durante 30 minutos, faça uma pausa de 10 minutos e estude mais 20 minutos. E eu acho que você deve começar nos pontos em que você sabe que você é mais fraco. Um exemplo, se você tem dificuldades no uso do passado, né, para você pegar e estudar somente aquele tema, quando você vê que você já tem um domínio legal, você vai para o próximo tema, você não fique pulando de um tema para o outro, porque no fim você não vai acabar aprendendo nenhum. Você não vai aprender o Simple Past, você não vai aprender o Present Perfect, então é legal você, primeiro, vou me focar em um, e assim que eu ver que eu tenho um domínio legal, eu vou para o próximo. E estudar dessa forma que eu falei, você estuda 30 minutos, dá aquela pausa, toma uma água, vê um vídeo curto, e aí você pega e volta para o estudo. Se você vê que estudando sozinho com o livro, você às vezes está tendo muita dificuldade, é legal você ir no YouTube e procurar algum vídeo relacionado ao tema que você está estudando, para te ajudar a compreender aquela matéria. Outra coisa também legal, você pode procurar podcasts que ensinam o básico, né, para você ter uma noção maior. E o legal também é que no podcast você tem a chance de melhorar também a pronúncia e o listening, porque você vai ouvir bastante, e aí você pode repetir. E o legal também é que tem muitos podcasts que tem a transcrição, para você poder ir acompanhando, né? Assim que eles vão falando, você já vai vendo ali a pronúncia de determinadas palavras que às vezes você nem conhecia. Então, eu acho que para você realmente aprender, a disciplina vai ser algo essencial no seu aprendizado. Isso mesmo, acho que é o principal, né? É tentar se manter motivado, ter uma certa disciplina, porque senão não se chega a lugar nenhum. E a coisa do ler com áudio também é muito bacana, você pegar livros
sabe? Ah, tô começando, tem uma edição que chama Penguin Readers, acho que é da Pearson, que ela é por níveis, né? Se o aluno ele tem muita dificuldade, ele pode pegar alguns livros bem para iniciante, com pouco vocabulário, e ouvindo aquela história, ouvir, repetir, se for o caso, até traduzir para entender aquelas palavras ali no começo, para ele ter um vocabulário, e avançando para livros com vocabulário maior. Então, conforme você vai entendendo, você vai aprendendo mais, você vai avançando, né, nesse vocabulário. Aí, ferramenta hoje em dia tem um monte, né? A pessoa fala, mas eu não tenho como estudar porque não tem material. Material só que tem. A língua inglesa, acho que é a língua que mais tem material na internet. Tem no YouTube, tem várias aulas gratuitas, tem podcast, tem muita coisa, muito material rico no Instagram, né? Tem muita coisa interessante. No Instagram, inclusive, tem lá o Instagram, né? Depois eu vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, o Instagram do professor Tiago, que ele também dá dicas lá no Instagram dele, né, Tiago? Mas o meu ainda é, como eu comentei, que você está no começo, porque... Mas não tem problema não, vai lançando lá suas dicas, que o pessoal aos poucos vai vendo lá seu Instagram, é assim mesmo, o Instagram a gente vai colocando, eu também vou postando vídeos, dicas de vez em quando. Tem muita coisa na internet, muita coisa gratuita que dá para aprender. Tem aplicativo de graça, tem o Google Tradutor, que é uma ferramenta maravilhosa que o pessoal às vezes não sabe usar muito bem. Então, assim, gente, tem formas, tá? Basta querer. É isso, Thiago. Então, eu vou agradecer aqui o Thiago pela participação. Thiago, muito obrigado, viu? E muito bacana você ter participado aqui com a gente. E aí, depois que eu falar com o Thiago, eu vou falar com vocês, pessoal, com vocês todos aí, e vou falar sobre o curso que vai ser lançado, tá? Eu acho que vocês vão gostar aí do que eu vou falar para vocês. Valeu, Alex. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite e aguardo o próximo, se possível. Beleza. Tchau, Thiago. Tchau, até a próxima. Então, pessoal, agora eu vou falar com vocês. Então, eu comentei aqui, durante a nossa conversa, a gente falou sobre algumas coisas, né, que atrapalham o aluno a aprender. E uma dessas coisas é a questão da motivação, da dificuldade de aprender. E pensando nisso, o que eu fiz? Eu criei um curso online, tá? É um curso que, pelo tanto de coisas que é oferecido, deveria estar custando na faixa de praticamente R$ 1.900, só que eu sei que é um valor alto para muitas pessoas, então, assim, eu estou oferecendo esse curso por menos de R$ 900, e é um curso que ele oferece uma ferramenta que os outros cursos não têm, que é a ferramenta da hipnose, ou seja, para trabalhar a questão da sua motivação, para impulsionar a sua vontade de aprender e para também fazer com que a sua mente aprenda mais rápido e com mais facilidade. Tá? E para tirar os bloqueios, porque às vezes as dificuldades de aprendizagem, elas vêm de bloqueios. Como foi falado aqui na conversa, às vezes o aluno, ele tem até trauma, às vezes, de falar, né? Porque alguém riu, porque ele falou errado, e foi pensando nisso que eu coloquei esse método da hipnose, né? Algo que eu não vi em nenhum outro curso, e isso faz toda a diferença. Tem também um roteiro de estudos, que foi aquilo que a gente falou, para o aluno ele conseguir estudar sozinho em casa, né? Tem um grupo VIP no Telegram que eu vou sempre estar mandando material para o pessoal pode tirar dúvidas também. Tem lá o Instagram, que eu vou colocar aqui depois, é o @maxtopinglês, que eu estou sempre colocando ali dicas de graça, vídeos, dicas escritas, estou sempre colocando no story ali algumas perguntinhas para te incentivar a aprender inglês. E o principal, hoje eu vou fazer o lançamento do curso, né? Hoje, ainda à noite, eu vou abrir aqui o carrinho e vou oferecer para vocês o curso. Vai estar aqui depois no final aqui. Quem quiser também pode deixar seu e-mail aqui embaixo, tá? Que a gente envia no seu e-mail informações sobre o curso, para você conhecer um pouco mais, você entender como o curso funciona e você ver se você gosta do que vai ser falado ali, porque foi um curso assim, feito com muito carinho, levou muito tempo, foram 3 anos preparando esse curso para ele ficar bem feito. Tá? Então, eu ofereço também uma apostila com mais de 1.000 frases, que foi trabalhado também com a psicologia das cores, para facilitar para o aluno aprender. Ofereço também um módulo são 5 módulos, na verdade, né? Cada módulo com mais de 20 aulas ali, em que eu explico do básico, bem básico. Mesmo se você nunca aprendeu inglês, nada, você vai conseguir acompanhar nesse curso, porque eu pego bem do básico mesmo, bem do básico, básico, básico.
para o aluno ele ir avançando aos poucos, tá? Uma didática bem fácil de aprender, bem fácil do aluno entender, com algumas propostas de exercícios para o aluno ele entender o que ele está fazendo, ele entender o que ele está aprendendo ali e ver se ele realmente está conseguindo aprender, tá? Fora isso também, eu mostro lá uma coisa muito importante, o mais importante de tudo, que é o hábito poderoso. Lá no curso, eu revelo por que algumas pessoas conseguem aprender inglês e outras não. A resposta é porque as pessoas que conseguem aprender, elas aplicam o hábito poderoso. O que é o hábito poderoso? Está lá dentro do curso. Eu explico passo a passo como aplicar esse hábito poderoso. Aí, independente do método que você utilizar, né, o método que eu ensino lá no curso, ou qualquer outro método, se você aplicar esse hábito poderoso, todos os dias você vai ficar fluente mais rápido. É isso que faz toda a diferença. Não é método, não é, claro, não é milagre, tá? Não estou prometendo aqui milagre, que, igual a gente conversou aqui, não existe milagre, lembra? Tem esforço, tem que ter estímulo, tem que ter motivação, e a motivação a gente trabalha com áudio de hipnose, para você conseguir finalmente ficar fluente em inglês, tá? Eu agradeço aí a presença de todos vocês, uma boa noite a todos. Quer saber mais do curso? Deixa aqui o seu e-mail embaixo, que a gente vai entrar em contato, a gente vai te mostrar mais informações sobre o curso, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Uma boa noite a todos, e eu agradeço a todos aí a terem ficado até agora, tá bom? Um beijão a todos, e se cuidem. Bye, bye.